Gostas de pizza? Hoje vou-te mostrar qual é a relação que existe entre uma e um ETF. Sem stress, sem dores de cabeça para poderes fazer escolhas inteligentes e com alguma diversão pelo caminho. Bem-vindo ao Finanças com o Calvário, um espaço dedicado à literacia financeira. Antes de começar, um aviso importante. Isto não é aconselhamento financeiro, é apenas informação educativa para que possas tomar decisões mais informadas e definires a tua estratégia. Se gostares do conteúdo, peço-te para subscreveres o canal, divulgares e partilhares com os teus amigos. É da interação entre todos que a literacia financeira aumenta e também que o motor deste canal continua ligado. Imagina que vais a um restaurante e em vez de pedires uma única pizza, pedes um menu de degustação com vários tipos. É isso que um ETF, um Exchange Traded Fund, faz. Em vez de comprares uma ação individual, compras um cabaz com um único pedido. Podem ser ações de várias empresas, obrigações de governos ou também de empresas, commodities como o ouro, bitcoins ou então uma mistura de tudo isto. Por exemplo, também pode ser apenas de um setor de empresas, como de energia, de tecnologia, de saúde ou de defesa. E o mais giro disto tudo, com ETFs podes montar uma carteira completa de investimento, que procura o crescimento, que procura a estabilidade e também que te garanta alguma liquidez para oportunidades ou emergências. E, portanto, isto dá aquilo que os investidores gostam de chamar a carteira preguiçosa. Fácil de gerir, sem stress e ideal para quem está a começar. Só precisas de definir uma estratégia e depois, uma vez por mês, abres a corretora, seja no site ou no telemóvel, transferes o dinheiro para a conta, efetuas a compra do produto que queres e definiste e, basicamente, dizes até para o mês que vem. Esqueces que existe, não consultas o saldo, não precisas de fazer mais nada. É só deixares o tempo trabalhar para ti. E se deixares muito tempo, podes rentabilizar imenso o teu dinheiro. Não te esqueças que o fundo de emergência deve estar constituído, o orçamento mensal bem executado, para estares tranquilo com o dinheiro que estás a investir e não teres que o resgatar numa altura em que efetivamente esteja a desvalorizar, porque garanto que vão existir momentos desses. De tempos a tempos, podes-te perguntar se a estratégia está a corresponder, tendo em conta o retorno e os objetivos que tu estabeleceste, e podes pensar em ajustar. As decisões que tomamos hoje são as que temos com a informação de hoje. No futuro podemos pensar em mudar e não há problema algum. Está tudo bem, desde que faça sentido. E agora a questão que todos querem ver respondida. Qual é o ETF que me vai fazer chegar à reforma antecipada? Eu diria que se usados de uma forma estratégica, com tempo e com consistência, muitos podem ajudar. Acima de tudo, o que interessa é perceber onde e como analisar um ETF e olhar para quê cada vez que visualizo um. Antes de olharmos para ETFs concretos, vou-te mostrar o que cada característica de um deles significa. Primeiro que tudo, a composição. Isto diz-te o que está dentro do ETF. É como veres a lista de ingredientes antes de encomendares um prato. Ninguém quer surpresas com coentros que não gosta. E aqui podes ver se existe alguma empresa que não gostes ou não queiras ter. Qual é a percentagem das empresas em si, os setores que o ETF cobre e os países onde está alocado. Para além disso, temos também a TER. A TER, ou Total Expense Ratio, é a taxa anual de gestão do ETF. É aquilo que a empresa que gera o investimento te cobra para manteres o teu ETF. Aqui já percebemos que existem valores diferentes, muito mais baixos do que em qualquer outra instituição financeira, mas acima de tudo, mesmo entre ETFs, dentro das próprias corretoras de investimento, as TERs são diferentes. E, portanto, compreender que mesmo pequenas diferenças aqui se podem significar uma diferença muito grande ao longo de anos. E existem ainda assim ETFs que seguem os mesmos índices que podem ter custos diferentes. Outra característica é a replicação. A replicação pode ser física ou sintética. Física, se a empresa que gera esse ETF compra realmente os ativos do índice. Sintética, se reproduz o índice, mas adiciona um contexto de complexidade. E, portanto, preferencialmente, a replicação deve ser física. Relativamente à política de dividendos, existe uma diferença nos ETFs. A política de dividendos o ETF pode ser acumulativo ou então distributivo. Como é que eu vejo isso? O acumulativo vai aparecer com letras a dizer ACC no final do índice. E neste caso, os dividendos são reinvestidos no próprio ETF. O distributivo, que aparece com a sigla DIST, paga-te os dividendos na conta da tua corretora. E isto vai influenciar muito o teu plano e a tua estratégia. Porque tu queres mais crescimento a longo prazo
Ou queres rendimento regular, fluxo de caixa? E atenção, este tema merece um episódio só de diferenças entre os acumulativos e os distributivos, porque há muito para explorar em termos de estratégia de investimento. Mas sucintamente, compreende que no caso do ETF acumulativo, todos os dividendos, que no fundo são os lucros das empresas que esse ETF tem, são automaticamente reinvestidos pela empresa que obedece à tua ordem de compra. E isso fiscalmente em Portugal habitualmente é mais vantajoso, porque os rendimentos pagam numa taxa, dependendo do prazo de investimento no caso dos ETFs, mas a curto prazo pagam sempre uma taxa de 28%. No caso de ser distributivo, pode gerar uma renda contínua e essa renda pode ser reinvestida nesse próprio ETF ou então noutro, ou então utilizada apenas como uma renda para te ajudar nas tuas contas. Como tudo, tem que ver com a estratégia que tu queres, preferes e pensas para ti. Outra característica que temos que olhar para os ETFs é a liquidez. E a liquidez disto o quão fácil é comprar ou vender esse ETF. Se o ETF for muito líquido, na realidade as transações são mais fáceis, não terás tantos problemas. Se o ETF for pouco líquido, será mais difícil fazer transações e isto pode trazer alguns problemas à distância. Outro aspecto que olhamos para o ETF é o ISIN. E o que é o ISIN? O ISIN é a matrícula do ETF. É o código único que ele tem. Cada ETF tem um. É como se fosse a matrícula do carro. Sempre que fores comprar, ou por exemplo, analisas o ETF, defines a tua estratégia, achas que é aquele que faz sentido para ti, copias o ISIN, colas na aplicação da tua corretora, seja no computador ou seja no telemóvel, e compras exatamente o produto que tu estás a olhar. E assim evitas comprar o ETF errado, porque muitas vezes o mesmo índice podem ter nomes parecidos, mas só um tem aquele código único. Acontece, por exemplo, no caso de comprares o ETF acumulativo ou o ETF distributivo, que no fundo são iguais, mas aparece com um a dizer disto e o outro a dizer ACC. Outra característica que existe e que é importante analisar é o chamado overlap, a sobreposição, que é, no fundo, a armadilha das pizzas iguais. O overlap acontece quando dois ETFs têm muitas ações na sua constituição idênticas. É como pedir duas pizzas iguais e dizer que tens variedade. Não tens. Quando compras ETFs na tua corretora, eles dão ordem à gestora de investimento que o comercializa esse ETF, pode por exemplo ser a Vanguard, a BlackRock ou tantas outras, para efetuar a compra desse ETF. Ora, se a Vanguard e a BlackRock tiverem ETFs que sigam, por exemplo, o SP500 e estás a comprar ETFs que seguem o mesmo índice, não estás a diversificar nada. Pelo contrário, só estás a comprar o mesmo ETF e, no fundo, a aumentar a tua exposição relativamente ao que compraste. E se em algum momento o valor do índice descer, os teus dois ETFs vão descer ao mesmo tempo. Outra característica importante para analisar é a volatilidade do ETF. A volatilidade é a montanha-russa do mercado. E é aqui onde tudo fica mais interessante. A volatilidade é então o nível de oscilação desse índice, aquilo que sentimos como altos e baixos. É esse bilhete para a montanha-russa. Vais ter momentos muito engraçados e vais ter momentos de medo, em que o que vais pensar é que o melhor é vender tudo e sair. Mas pensa sempre o seguinte, quando vês o saldo aí para cima e para baixo, não estás a perder nem a ganhar dinheiro. Só acontece isso a partir do momento em que carregas em vender. A montanha-russa faz parte da aventura. Não te esqueças que o fator tempo é importante para aceitar uma maior volatilidade. Ou seja, quanto mais distante estás em termos temporais dos teus objetivos, mais volatilidade podes aceitar na tua carteira. Outra coisa importante é perceber que as unidades de participação, ou seja, as PISAs, podem ter valores diferentes em função da dimensão do fundo e também, por exemplo, de há quanto tempo esses ETFs foram criados. E, portanto, não esquecer da vantagem de comprar unidades de participação completas em vez de unidades de participação fracionadas. Porque se comprares PISAs inteiras, elas estão no teu nome. Se comprares produtos às fatias, os donos são as corretoras através dos quais estás a comprar. Procura sempre nos índices que queres seguir, por exemplo, se for o SP500, porque é muito falado, e comparar as diferentes características e qual o custo de unidade de participação em cada um deles. Reparem, existem ETFs como estes, com as abreviaturas SXR8 e outro que é o SPIL, já vou explicar como é que isso se vê mais à frente, que seguem o mesmo índice. São de entidades diferentes e um tem uma unidade de participação a custar 640 euros para o SXR8 e o outro 15 euros no caso do SPIL. E seguem o mesmo índice, com pesos diferentes das empresas em si, mas muitas vezes mínimos. E com taxas de manutenção, a chamada TER, também diferentes. E, portanto, temos que analisar tudo.
Não te esqueças que o valor da unidade de participação pode ser em euros ou em outra moeda qualquer, como por exemplo dólares. E a não ser que tenhas interesse na exposição noutra moeda por causa do mercado cambial, podes comprar logo em euros numa bolsa europeia que venda o ativo que tu queres comprar e tendo assim o preço logo em euros. Para além disso, não esquecer que as ordens devem ser realizadas com o mercado aberto. E agora vocês perguntam, qual é o horário então? Mas eu não sei os horários das bolsas europeias. O horário de abertura é facilmente consultável no menu do produto que queres comprar, no site da tua corretora. Muitas vezes com um semáforo com cores para confirmar se está aberto ou não. Agora que já vimos aquelas que são as características principais dos ETFs, vamos olhar para exemplos reais e vou-vos mostrar 3 propostas de ETFs diferentes com as suas características. Vamos ver então como é que isto se aplica na prática. Abrimos o site justetf.com, que é ótimo para analisar os ETFs, e vamos colocar o produto, por exemplo, com a abreviatura SXR8. Este site é excelente para compreender, pesquisar e estudar esses ETFs. O SXR8 é então um ETF que segue o índice SP500 da economia americana. É gerido pela BlackRock, neste caso, e o custo da unidade de participação à data é de 640 euros. Não se esqueçam que podem ver alternativas de ETFs que seguem o SP500 e têm vários com custo de unidades de participação diferentes. Só têm que ter atenção às características que falei acima. E, portanto, este ETF em si é um dos que segue o SP500. Tem uma TER, ou a taxa anual de gestão, de 0,07%, é um ETF acumulativo, ou seja, reinveste todos os dividendos, a replicação é física, tem uma enorme liquidez, é constituído por 503 empresas. E de seguida podemos ver o peso dessas mesmas empresas, os setores e os países por onde este ETF se distribui. Neste caso, o peso da tecnologia é enorme, do setor da tecnologia que tem um peso de 36%. E neste ETF existem empresas como a Meta, a Nvidia, a Tesla, a Alphabet, que é o Google, e tantas outras. Quem compra este ETF acredita que o desempenho da economia americana vai ser superior ao do resto do mundo. Tem a única desvantagem, para mim, possível, e apontada, a concentração geográfica, ou seja, estamos cingidos àquilo que é uma única economia, embora não se possa dizer isto exclusivamente, porque, como sabemos, o mercado é global e a influência da economia americana é grande no resto do mundo. Relativamente à performance, ou seja, ao desempenho deste ETF, temos os dados relativos a enormes distâncias temporais, mas apenas para terem esta perspectiva, nos últimos 5 anos a rentabilidade deste ETF foi de 100%, algo absolutamente estonteante. Mesmo com um ano negativo como o de 2022, que se situou numa perda anual de 13%, por exemplo. Mas isto para dizer que quem se manteve investido durante os 5 anos, ou seja, mesmo durante esse ano em que houve essa desvalorização de 13%, este ETF valorizou 100%, apesar dessa queda. Aquilo que vamos ver agora tem sido a volatilidade deste ETF com diferentes datas. E compreendermos que a curto prazo a volatilidade atingiu os 19%, o que quer dizer que cada vez que compram uma unidade deste ETF podem ver o valor variar pelo menos isto. Em termos de quedas, a maior queda no último ano foi de 22,60%. E desde que este ETF foi criado, a maior queda foi de 33,71%. E, portanto, compreender que, acima de tudo, quem compra este ETF tem que estar preparado para estas variações, no mínimo, embora no longo prazo tenha compensado sempre significativamente. No entanto, perceber que também os rendimentos anteriores não significa que no futuro seja assim. Ninguém sabe o futuro, ninguém tem a bola de cristal. E sim, não é fácil estar a ver variar o valor do nosso investimento tanto. E, portanto, se queremos investir neste índice, e até nos outros deve ser assim, assumir o comportamento de longo prazo significa abrir a corretora, comprar e fechar. Nos primeiros tempos isso vai ser difícil. Qualquer pessoa vai querer ver o que está a acontecer todos os dias. Mas na realidade o objetivo é ser passivo relativamente ao que está a acontecer. Muitas vezes nem sequer compreendemos o que está a acontecer. Só sabemos exatamente no que estamos a investir. E, portanto, vender no momento errado, e estamos sempre mais pressionados para vender quando está a desvalorizar muito porque sentimos a possível perda, pode ser um enorme erro. Lembra-te, quem compra este ETF está a assumir a volatilidade associada ao SP500, a montanha-russa que tenho falado até aqui. Agora vou-vos falar e propor uma alternativa também para analisarem. Voltam à barra inicial e colocam EUNL.DE. Este índice segue um ETF global, é chamado o MSCI World. Este ETF é comercializado também pela BlackRock, é um ETF dos mercados países desenvolvidos.
O custo da unidade de participação é de 114 euros. Tem uma TER de 0,2%, muito superior, por exemplo, à do FTF anterior. É um ETF acumulativo, tem uma replicação física, uma enorme liquidez e é constituído, neste caso, por 1.318 empresas. O ISIN aparece logo abaixo do nome e conseguem copiar, como vem aí o ícone em baixo. Em termos de constituição, continua a ter as maiores empresas dos Estados Unidos e um peso de 68% da economia americana neste ETF. Mas já tem ali outros países, como por exemplo o Japão, o Canadá, o Reino Unido e países europeus também. O que salta automaticamente à vista é que, embora a economia americana tenha muito impacto no desenvolvimento deste ETF, a concentração geográfica está mais dispersa. E isso faz com que, apesar do mundo ser global e tudo se sentir, o efeito é menor. Claro que também significa que, se a economia americana estiver a valorizar mais que todo o mundo, a valorização deste ETF é menor. Cada um de vocês tem que analisar aquilo que é o custo-benefício, pensar na vossa estratégia e avançar. O peso do setor tecnológico é menor, mas ainda bem visível na constituição das 10 maiores empresas deste ETF, como também dos setores mais representados. Relativamente à performance deste ETF, vejam que o desempenho a 5 anos é de 84%, contra os 100% do ETF anterior. Mas relativamente também ao ano de 2022, a queda deste ETF foi substancialmente menor que a desse ETF. E, portanto, resumindo aqui, a diferença é a volatilidade. E a volatilidade deste ETF é menor. É um caso comparativo em que se verifica perfeitamente que maior risco e maior volatilidade trouxe mais retorno no caso do ETF anterior. Será sempre assim? Não sabemos. Neste momento, a montanha russa é menor neste ETF, mas também significa que o retorno não tem sido tão elevado. Para não tornar este episódio muito alargado e cansativo, vou apresentar apenas mais uma solução dos milhares de ETFs que existem. Esta é diferente das anteriores, porque as anteriores eram apenas ETFs de ações. E este próximo ETF é um ETF que contém vários ativos diferentes dentro do mesmo. E, portanto, a chamada diversificação de ativos, que é essencial numa carteira de investimentos para, no fundo, terem uma carteira sempre protegida, até para quando existe o chamado inverno dos investimentos, está garantida. Vamos voltar à barra de pesquisa e colocar, então, a sigla V80A. E aí vai-vos aparecer o ETF Life Strategy, que é um ETF multiativo vendido por uma gestora de investimentos, que é a Vanguard, que contém 80% de ações e 20% de obrigações. Este tipo de ETF já junta, então, como disse, ações e obrigações. E se já sabemos que ações são, no fundo, parte das empresas, o que são então as obrigações? As obrigações são instrumentos de dívida ou títulos emitidos por governos ou empresas para captar financiamento. É, no fundo, um empréstimo, onde cada um de nós empresta dinheiro ao emitente, seja um país ou seja então essa empresa, em troca do pagamento de juros, chamados cupons, num determinado período. E, no final, a devolução do dinheiro do capital investido na maturidade. Na essência, quem compra uma obrigação torna-se credor dessa entidade emissora, recebendo rendimentos fixos ou variáveis e não proprietário da empresa, como acontece no caso das ações. A diferença das obrigações para as ações é que têm uma correlação baixa ou inversa. Isso significa que, habitualmente, quando o mercado de ações está em queda, as obrigações funcionam basicamente como se fosse um tampão na carteira de investimentos, porque podem valorizar ou manter esse rendimento da carteira. Servem principalmente para um equilíbrio na carteira de investimentos. É um ETF acumulativo, com replicação física, tem uma boa liquidez e o custo da unidade de participação à data ronda os 40 euros. Tem uma diversificação enorme em termos geográficos. O peso dos setores, reparem que, por exemplo, a tecnologia desce para os 15% relativamente aos anteriores. Nas maiores empresas têm ali siglas, e essas siglas correspondem ao quê? A índices que este ETF replica dentro do próprio fundo. E, portanto, este fundo é um fundo que tem outros lá dentro. E que fundos são esses? O Fundo de Países Desenvolvidos, o fundo que segue as obrigações mundiais, um fundo de obrigações europeias e tantos outros. Em termos de performance, claro que, tendo em conta que historicamente o que tem maior rentabilidade são as ações, o peso das obrigações neste ETF contrabalança e reduz a rentabilidade a 5 anos, que ainda assim está à volta dos 57%. A diferença neste ETF está na volatilidade. Como é uma carteira de investimentos supostamente já montada, a volatilidade é menos de metade que qualquer um dos outros ETFs. Exatamente porque tem uma constituição de ativos diferentes. Tem uma menor correlação entre eles, ou seja, estão menos ligados entre eles. Isso significa que quando um cresce, o outro pode estar a descer, ou o inverso.
E quando as ações têm uma maior correção, ou seja, têm uma maior queda, as obrigações seguram a flutuação deste ETF. Reparem que aqui a volatilidade é menor, na ordem dos 10%. Claro que os retornos também. É o preço a pagar para não estarmos a ver uma montanha-russa tão grande na nossa carteira. Isso tudo é muito bonito quando estamos a crescer e quando está tudo a valorizar e quando está tudo a lucrar, quando está a descer muito e ainda para mais. Esses são os momentos em que devemos aproveitar para reforçar ainda mais o ETF para conseguir ter uma valorização maior no longo prazo. Não é assim tão linear. É preciso ser racional, colocar o medo de parte e acreditar na estratégia. Mas para isso é preciso compreender verdadeiramente o que compramos. Porque se não o fizermos, quando descer, a tua reação vai ser vender logo. Antes que, por exemplo, no caso deste ETF, as 14.555 empresas que o constituem vão à falência. Pode acontecer? Claro que sim. E, portanto, este ETF é ideal se queres uma carteira ainda mais preguiçosa e pronta a usar, sem te preocupares em escolher vários ETFs diferentes. Porque no caso dos outros ETFs é importante perceber que, apesar de termos uma possível valorização maior, devemos ter outros ativos na nossa carteira para os momentos em que a desvalorização acontece. Mas a constituição de carteiras de investimento e percentagens de alocação desses ativos é algo que vou abordar exclusivamente no episódio, porque é um tema que já me foi solicitado por vários seguidores do canal. E, portanto, vou reforçar aqui a importância do site JustETF, que é importante para comparar ETFs, porque podes ver a TER, a replicação, a liquidez, comparar ETFs lado a lado, ver o overlap, a chamada sobreposição e também a composição detalhada. Copiar o ISIN corretamente, colocar na corretora que usas e não há engano algum para comprares o que viste. É como ter um GPS, o mapa e o guia Michelin dos ETFs. Ajuda-te a navegar sem te perderes. Para terminar então, os ETFs tornam investir simples e educativo. A diversificação é automática. Com ETFs e dinheiro em caixa, podes montar uma carteira de investimentos de forma fácil e intuitiva. Um desses ETFs que vimos aqui é o SXR8. Tem a exposição aos Estados Unidos, segue o índice SP500. Tem uma volatilidade relativamente maior, mas também maior retorno. O EUNL, relacionado com os mercados dos países desenvolvidos, é então um ETF global com uma volatilidade mais baixa que exclusiva aos Estados Unidos, mas também um retorno menor. E por último, esta estratégia do Life Strategy, que combina ações e obrigações num só ETF. Uma coisa que ter atenção sempre que analisamos então o ETF, o overlap, a sobreposição. Quanto maior a exposição que tens a determinados ativos. Pensar se de facto faz sentido olhar para ETFs que sejam acumulativos ou distributivos. E no fundo, entender que cada compra assume um risco. É apostar na tua montanha-russa pessoal. A estratégia depende de ti, dos objetivos e do perfil de risco. Não há hipóteses específicas iguais para todos. Investir não é adivinhar o mercado. É entender riscos, é ser consistente e aprender no caminho. Com ETFs bem escolhidos, qualquer pessoa pode começar e manter-se de forma simples e segura no investimento. Depois, se quer complicar ou manter a simplicidade, já é com cada um deles. Tudo dependerá dos objetivos estabelecidos e do prazo para os atingir. E a única coisa que tens que fazer é abrir conta na corretora uma vez por mês para efetuar a tua compra. Ficaste com dúvidas? Já investes? Usas algum destes produtos como o núcleo da tua estratégia? Se sim, qual é a tua? Tens interesse em que partilhe a minha estratégia de investimento? Comenta de modo a poder-te ajudar ainda mais no teu caminho para a liberdade financeira. A tua dúvida ou a tua estratégia pode ajudar muitos outros. E não te esqueças, por cada euro melhor gerido hoje, traz um calvário a menos no futuro na tua vida.